Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Pedir a Deus que fale conosco nessa noite. Diminua eu, cresça o Senhor, Deus. Irmãos, em nosso último encontro, nós afirmamos que Jesus foi e é o ser humano perfeito. Sua humanidade foi perfeita porque ela se sustentou sobre duas características: a humildade e a obediência. Jesus se humilhou voluntariamente e intencionalmente, abrindo mão de sua divindade e de tudo que poderia advir dela, se tornando homem, vivendo inteiramente rendido, submisso e dependente do Espírito Santo de Deus. Concluímos, a partir da humanidade de Jesus Cristo, que o que nos torna humanos não é simplesmente termos um cérebro e um coração, mas nós vivermos totalmente entregues e dependentes do Espírito Santo de Deus, assim como Cristo viveu. A relação de Jesus, na sua humanidade, com o Espírito Santo, é muito profunda. Acredito eu que muitas vezes, embora leiamos a Bíblia constantemente, deixamos passar muitas das verdades desta relação. Essa relação entre Jesus e o Espírito Santo, ela é extremamente importante para que Jesus pudesse se tornar e viver como um homem de carne e osso entre nós. Sem a existência dessa relação de Jesus com o Espírito Santo e do Espírito Santo com Jesus, não existiria o Jesus homem, o Jesus encarnado, o Jesus 100% humano. Portanto, viver rendido ao Espírito Santo é essencial para se viver a humanidade planejada por Deus e por Ele desejada. Sem a ação do Espírito Santo de Deus em nós, não conseguiremos ser de fato humanos. Seremos apenas uma sombra do que deveríamos ser, do que foi projetado e sonhado por Deus antes da criação. Jesus Cristo foi, e Ele é o ser humano perfeito, porque Ele é nascido do Espírito. E quando eu estou falando que Jesus Cristo é nascido do Espírito, eu não estou agora me referindo ao Jesus eterno, ao Jesus Deus, porque este não nasceu, é eterno. Mas eu estou me referindo ao Jesus encarnado, ao Jesus histórico, ao Jesus que andou entre nós. E diz Mateus capítulo 1, versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Grávida pelo Espírito Santo. A relação de Jesus Cristo, homem, com o Espírito Santo, começa já no processo de encarnação. Depois você pode ler no texto de Lucas, diz que Maria foi envolvida pelo poder do Espírito Santo. E foi este
envolver do Espírito sobre Maria que a engravidou. O texto não está dizendo que Deus teve uma relação sexual com Maria. Os mórmons afirmam isso, mas isso não é uma verdade. O que o texto está dizendo é que o Espírito Santo envolveu Maria e gerou, criou de uma forma sobrenatural no útero de Maria o pequeno menino Jesus. E Jesus então foi se desenvolvendo no útero de Maria como qualquer outra criança. A existência de Jesus como homem só foi possível mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre Maria. Ela não teve, Maria, participação alguma na construção genética de Jesus. Jesus veio à existência pelo poder de Deus. Assim se dá com cada um de nós. Enquanto gerados pelos nossos pais, nós somos apenas nascidos da carne e vivemos nossas vidas como escravos da nossa carne, isto é, escravos de nossas paixões. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Nossa liberdade de escolha, que chamamos de livre-arbítrio, está limitada à nossa capacidade de discernir o bem e o mal, que por sua vez está relativizada por nossa incapacidade de discernir o bem e o mal. Mas o que isso diz de uma forma simples é: somos escravos de nós mesmos e produtos de nossa cultura. Por isso precisamos de salvação. Precisamos nascer de novo, conforme afirmou Jesus a Nicodemos. Em João, no capítulo 3, versículo 3, em resposta a uma pergunta de Nicodemos, ele pergunta a Jesus como poderia ele entrar no reino de Deus, e Jesus diz as seguintes palavras: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus afirma que precisamos nascer de novo. Mas nascer de novo não é reencarnar. Não existe reencarnação. Não é voltar para o ventre de sua mãe. Jesus está falando da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre nós. Não há nada que nós possamos fazer para nascer de novo. Não há nada que você possa fazer para nascer de novo. É a ação inteiramente do Espírito Santo sobre cada um de nós. É exclusividade de Deus. É graça de Deus. Em João 3, no versículo 6, nessa mesma conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce do Espírito ganha a capacidade de ver o mundo a partir da ótica de Deus. Quem nasce do Espírito se torna livre, porque adquire um conhecimento que é produto da revelação dada pelo Espírito de Deus, e não de homens, para discernir de fato o que é bem e o que é mal. Quem nasce do Espírito passa a possuir a mente de Cristo e pode, por isso, se tornar
humano como Cristo. Cristo foi nascido do Espírito. E se você quer entrar no reino de Deus, você precisa nascer do Espírito. E Cristo também foi um ser humano perfeito, porque ele foi empoderado pelo Espírito. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, diz assim a palavra de Deus: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o texto afirma que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Veja só, Jesus não só foi gerado pelo Espírito Santo, como ele foi empoderado pelo Espírito Santo. Isto é, Jesus recebeu do Espírito Santo poder para realizar sua missão, para testemunhar do reino de Deus. E é interessante, porque a passagem quer exatamente nos ensinar isso. Basta você ler a sequência do texto. Jesus agora, batizado pelo Espírito, cheio do Espírito, é levado ao deserto pelo Espírito de Deus. Ali ele fica durante 40 dias, é tentado pelo diabo. Vencida esta etapa da sua vida, Jesus volta agora, guiado pelo Espírito, para a Galileia. No poder do Espírito ainda, ele entra numa sinagoga, na cidade de Nazaré, e lá estava aberto o texto, o qual Jesus lê, conforme descreve Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E então, o ministério de Jesus começa de forma efetiva. Jesus estava afirmando a todos que ele era o Messias. Ao ler este texto, o enviado de Deus, o Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu, Ele me empoderou, Ele me autorizou, Ele me delegou poder. Eu sou o Messias. O Espírito Santo legitimava o ministério de Jesus e autenticava dessa forma a sua humanidade. Jesus nasce do Espírito, é empoderado pelo Espírito, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, cheio do Espírito, vai a Nazaré, declara a todos que o Espírito de Deus estava sobre ele. Enfim, tudo que Jesus realizou e ensinou, Ele o fez no poder do Espírito Santo. Jesus é plenamente humano, por viver plenamente rendido aos cuidados do Espírito Santo de Deus. Jesus era inteiramente submisso ao Espírito Santo que o empoderou. E mais uma vez, eu digo, da mesma forma se dá conosco. Quando nós
Reconhecemos que precisamos nascer de novo, que precisamos de salvação, que não temos capacidade de discernirmos o bem e o mal. E por isso nos rendemos a Cristo Jesus. Porque reconhecemos, não temos capacidade de diferenciar o bem e o mal. Não só nascemos do Espírito, preste atenção, nós não só nascemos do Espírito, como nós recebemos ao crer em Jesus Cristo e reconhecemos que precisamos de sua salvação, o Espírito Santo de Deus sobre nós. Somos empoderados, da mesma forma que Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para testemunharmos do amor de Deus e do seu reino. Conforme podemos ver no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Assim como Jesus, ao ser batizado, o Espírito desceu sobre ele, também nós, quando nascemos de novo, reconhecemos Cristo como único Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus desce sobre nós e faz morada em nós, nos empoderando, nos dando poder para testemunharmos. Ser um ser humano só é possível quando você é empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Sem o poder do Espírito de Deus operando em cada um de nós, não conseguimos amar como Jesus amou. Não conseguimos dar um testemunho do reino de Deus como Jesus deu. Sem a capacitação, sem o poder do Espírito Santo de Deus em nós, nós vamos continuar sempre sendo uma sombra da imagem e semelhança de Deus. Nós somos empoderados pelo Espírito Santo. Recebemos poder do Espírito. Não para realizar sinais e prodígios. Embora estes possam, e digo até que devam acontecer em nossa jornada. Mas nós recebemos poder, de fato, para testemunharmos da vida operante de Jesus Cristo em nós. Nós recebemos poder do Espírito para sermos pequenos Cristos. O Espírito de Deus desceu sobre nós para darmos testemunhos de que somos seres humanos como Cristo. Eu quero dizer ainda que Cristo foi, e Ele é o ser humano perfeito, porque Ele venceu a morte pelo poder do Espírito. Veja só as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 11. Eu vou ler devagar, eu quero que você preste muita atenção no que Paulo fala. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, ele está se referindo ao Espírito de Deus Pai. Então ele está dizendo, se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele, ele se refere novamente ao Deus Pai, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Existem mistérios a respeito da Trindade Santíssima que eu não sei responder, e eu não me atrevo a fazer aqui afirmações absolutas sobre o que não conseguimos talvez explicar ou mesmo compreender perfeitamente.
como se deu a ressurreição de Jesus, eu não tenho como explicar este mistério. Eu deixo para o pastor Décio. Por isso eu não vou tentar explicar. Contudo, podemos fazer algumas afirmações a partir deste texto que aqui estamos lendo. A primeira afirmação neste texto é que o Espírito de Deus, que habita em nós, ressuscitou Jesus dentre os mortos, e diz o texto que fará o mesmo conosco. A segunda afirmação deste texto, e que eu acho bonita, é que a obra do Espírito Santo, ela é creditada ao Pai. A ressurreição que o Espírito faz em Jesus, ela é dada ao Pai, não é? E dessa forma também o agir do Pai é realizado pelo Espírito Santo. E isto autentica a realidade de que Pai, Filho e Espírito Santo trabalham numa unidade perfeita. Isso é lindo. E o grande mistério, se é que eu posso assim dizer, apresentado neste texto, está escondido aí nessas entrelinhas, é o fato de que Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus nem diante a morte. Jesus morreu como homem, se esvaziou completamente do ser Deus, né, de tudo aquilo que ele poderia abdicar divinamente, entregou o seu Espírito na cruz, e ele diz: Pai, entrego a Ti o meu Espírito, confiando no Pai, e permitindo então que Espírito Santo e Pai o levanta da morte. O primeiro homem ressuscitado da morte, o novo Adão, assim como nós seremos, é isso que o texto está dizendo, levantados pelo mesmo Espírito. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Essa é a certeza da nossa vitória. Jesus morreu como homem, se esvaziou completamente do ser Deus, se entregou inteiramente durante toda a sua vida, até mesmo durante a sua morte, aos braços do Pai. Confiou plenamente no Pai. E a importância, então, do Espírito Santo na vida de Jesus se fez também em todo este processo. Durante a viver até sua ressurreição, é o Espírito agindo sobre ele. Jesus se mostrou ser um ser humano perfeito. Perfeito. E é por isso que, se você se render plenamente ao Espírito Santo de Deus, você pode ser esse humano, como Cristo foi. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, que é o texto que nós lemos, a parte B, o texto afirma para nós: aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Você venceu a morte em Cristo Jesus. Amém? Jesus nos ensina, tanto na vida como na morte, que ser plenamente humano só é possível quando você vive e morre inteiramente conectado com Deus. É na união do nosso espírito humano com o Espírito de Deus que nos tornamos os seres humanos perfeitos projetados por Deus. É quando o nosso espírito se une ao Espírito de Deus que nós nos tornamos verdadeiramente humanos, como Cristo foi. Se você que está aqui hoje deseja ser um ser humano como Cristo foi, com humildade, com obediência, solidariedade, compaixão, amor, você precisa fazer a seguinte oração: Pai, me faz
um ser humano como Cristo. Dá-me o Espírito Santo, a quem eu me renderei completamente. E se você fizer esta oração, em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus disse as seguintes palavras: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Se tem uma oração que o Pai quer ouvir, é essa: dá-me o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, mesmo você que já aceitou Jesus, mesmo você que já sabe que o Espírito habita em você, mas que você possa orar: Pai, dá-me o Espírito Santo, no sentido de ser cheio do Espírito, no sentido de dizer: Pai, eu quero que teu Espírito me envolva completamente, eu quero ser rendido ao teu Espírito. Por isso que eu estou dizendo: dá-me o Espírito. Todo aquele que busca o Espírito Santo, o Pai dará, porque esta oração Ele quer responder. Essa é a oração que você precisa fazer nessa noite. E quando o Espírito te envolver completamente, quando o Espírito te abraçar, você ficar rendido a Ele, o Espírito vai te conduzir por um caminho. E eu quero dizer para você nessa noite que o caminho que o Espírito irá te conduzir não é uma estrada física a ser percorrida, não é um conjunto de passos e regras a serem vividos, não é uma ideologia para se abraçar, não é uma religião cheia de dogmas e credos, não. O caminho que o Espírito Santo colocará a você se chama Jesus. O caminho é uma pessoa, a qual você vai passar agora a se relacionar de uma forma muito mais íntima. Jesus é o único caminho para que você possa se tornar um ser humano melhor. Jesus é o caminho que te fará ser cheio do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus te fará ser um ser humano como Cristo foi e é. Um ser humano que ama o outro, que se solidariza com a dor do próximo, que se compadece dos necessitados, que se alegra com a justiça, que se regozija com o filho, que encontra o caminho, que mata o novilho para festejar as vitórias junto com os amigos, que chora com a desumanização daqueles que foram chamados para serem humanos, mas que estão perdidos. O Espírito Santo levou Jesus a realizar milagres inacreditáveis. Jesus realizou milagres e feitos extraordinários, porque Ele era homem, não porque Ele era Deus, porque Ele era homem. Tudo o que fez, Ele fez como homem, perfeito. Ser homem perfeito é ser homem inteiramente dependente e submisso do Espírito Santo. E Jesus disse que se você crer, o Espírito te levará a conduzir as mesmas obras, e talvez ainda obras maiores do que Ele fez. Se você viver conectado com o Espírito de Deus, rendido ao Espírito, submisso ao Espírito, sinais e prodígios seguirão sua vida, diz a palavra. E eu quero agora orar, pedindo ao Espírito Santo, para me fazer, começar por mim, um ser humano melhor, um marido melhor, um pai melhor, um ser humano melhor, ser como Cristo. Eu quero orar para que eu seja um ser humano mais sensível à voz do Espírito, mas eu quero orar por você também. Eu quero orar por mim, quero orar por você. Eu quero colocar você junto nessa oração, para que o Espírito seja derramado sobre você, para que você seja cheio do Espírito. Eu quero fazer essa oração. E se você está aqui nessa noite, entende isto, e você está dizendo: Deus, eu quero,
mais do Espírito. Dá-me do Espírito. Eu quero ser rendido ao Espírito. Eu quero. Eu vou orar por mim, mas vou orar por você que quer isso. Você nessa noite está dizendo, dá-me do Espírito. Dá-me do Espírito, Pai. Eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero ser como Cristo. Eu quero viver como Cristo. Eu quero falar como Cristo. Eu quero pensar como Cristo. Eu quero me render ao Espírito. Eu quero ser levado e guiado pelo vento do Espírito. Eu quero navegar no oceano do Espírito. Eu quero mais Espírito de Ti. Eu quero. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Toda honra, toda glória pertence a Ti, Senhor. O domínio, o poder pertence a Ti. Tu és santo, Tu és poderoso. Senhor, nós estamos aqui agora. Cada uma dessas vidas que aqui vieram, aqueles que estão, Senhor, se locomovendo em essa direção, aqueles que nos ouvem pela internet, que hoje estão dizendo, Pai, dá-me o Espírito Santo, que estão junto conosco nesta oração. Eu oro a Ti, Deus, agora. Eu oro a Ti, Senhor, para que o Senhor possa derramar do Teu Espírito sobre nós, sobre cada filho, sobre cada filha, sobre cada vida que aqui está, sobre a minha vida, Senhor. Como eu disse, eu me incluo nesta oração. Eu quero ser totalmente rendido ao Teu Espírito, assim como cada um deles que aqui vieram. Espírito Santo de Deus, ministra as nossas vidas nessa noite. Espírito, nos torna os seres humanos, como Cristo foi, como Cristo é. Nos torna seres humanos que tem compaixão do próximo, nos torna seres humanos sensíveis à Tua voz. Espírito Santo, renova nossas vidas nessa noite. Aquele Senhor que está aqui à frente, quem sabe o pavio está fumegando, faz o fogo acender novamente sobre esta vida, Senhor, e torna este Teu filho e Tua filha num ser humano cheio de vida, como Cristo, Senhor. Deus, nos dá a nós o carisma do Teu Espírito, os dons do Teu Espírito, o amor do Teu Espírito, a alegria do Teu Espírito. Nos dá, Senhor, sensibilidade para ouvirmos Tua voz, Santo Espírito, para que possamos ser testemunhas do amor de Deus e do Seu reino. Pai, nós queremos viver rendidos e submissos ao Santo Espírito como Cristo viveu. Nos ajude a nos esvaziarmos todos os dias de nós mesmos, para que haja mais espaço em nós para Ti, Senhor. Espírito Santo, enche-nos, enche-nos, enche-nos nessa noite, nos faz transbordar da Tua vida, da Tua graça, do Teu poder, da Tua glória. Enche-nos, Espírito Santo de Deus. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti. Dá-nos, Pai, mais do Teu Espírito sobre nós. Dá-nos para que possamos vencer a morte como Cristo venceu. Eu falo, Pai, não da morte física, porque essa eu sei que já foi vencida, e que no dia do Senhor nós a venceremos definitivamente, ressuscitaremos conforme diz a Tua palavra. Mas eu falo da morte de nossa humanidade violentada todos os dias, Senhor. Ajuda-nos a vencer a morte moral, a morte psicológica, a morte que se faz presente, Senhor, na corrupção. Espírito, nos dá sabedoria e discernimento para que possamos compreender de fato o que é certo e errado, o bem e o mal. Nos ajuda a discernir a verdade, Senhor, em meio a uma cultura que tenta nos empurrar para tantos valores e princípios que estão distorcidos. Espírito, nos ajude a vivermos ressurretos diante este mundo que está cheirando morte, que transpira morte. Ajuda-nos a ser vida para aqueles, ó Deus, que estão ao nosso redor, nossa casa, nosso trabalho, nossa escola, tudo, Senhor. Espírito, enche-nos, 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 para que a Tua vida transborde sobre nós e através de nós.
nos faz transbordar da Tua vida. Oh Senhor, Tua palavra diz que nós não devemos nos encher do vinho, mas nos encher do Espírito, e nós queremos ser cheios do Espírito, como foram Teus servos no Pentecoste. Nós queremos viver cheios do Espírito, conduzidos pelo Teu Espírito, todos os dias. Nós queremos levantar cheios do Espírito, nós queremos deitar cheios do Espírito, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos inteiramente em Tuas mãos. Faz em nós o Teu querer, faz em nós o Teu querer. É o que pedimos nessa noite, é o que oramos, nos rendemos e nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.